Pastor, deixa eu te perguntar um negócio que eu achei super interessante que você falou aí. Você falou decisões eternas para problemas passageiros. Isso tem a ver com o seu livro, né? Um dos livros eu coloquei. Eu creio que foi num penúltimo agora. Me dá um exemplo, assim, de que você vê muita gente fazendo isso. Assim, e como é que a gente sabe que aquela decisão que pode ser eterna, na verdade, não é... como é que a gente sabe que a gente não tá exagerando? Sim. E como é que a gente sabe que aquilo é certo pra gente ou não? Porque, pelo que eu entendi aqui nesse livro, você ensina a terminar ciclos. Então, provavelmente é uma decisão eterna quando você tá terminando um ciclo. Assim, eu posso estar falando... Talvez no fim de um ciclo é uma decisão eterna. Ou pode ser que a minha crença ela esteja errada. Porque assim, a gente acha que ciclo é acabar e não ter mais, mas tem o segundo ciclo, o terceiro ciclo. É como se fosse andares, né? Que você vai galgando na sua vida. Quando você cresce, né? Para quem está nos assistindo, eu sempre digo, e nesse livro que vai ser sorteado aí no Instagram, né? A gente fala sobre isso, que a vida é cíclica, né? E a Bíblia fala sobre isso constantemente. Ciclos de 7 anos, fala de ciclo de 40, mas também fala de ciclos que são situações que se repetem na nossa vida e às vezes apenas uma vez. E esse livro fala um pouco sobre isso. Eu trato sobre todos. O de 7 em 7 anos é interessante a gente observar, porque isso é uma verdade. Se qualquer um aplicar na vida vai perceber. A gente fala que o primeiro ano é um ano de aprendizado, o segundo ano é um ano de trabalho. Igual um casamento, né? O primeiro ano a gente faz tudo errado, né? Mas é o quê? É um tempo de aprendizado, a gente tá aprendendo. Mas o segundo ano a gente chama de trabalho, que é um ano que você vai corrigir tudo que você errou. Então é ali onde é um ajuste. E o terceiro ano? O terceiro ano é que, embora existam dificuldades, nem tudo mudou, mas a gente vai ter uma aliança. Então vai confirmar, não, nós estamos dentro de um propósito, vamos nos manter, seja numa empresa, seja isso num projeto, seja isso num casamento, seja isso qualquer lugar, qualquer área da nossa vida. Cada área pode estar em um ano, você pode marcar. Quem casou hoje está no primeiro ano. Mas pessoas que casaram muito tempo atrás, ou de repente numa empresa, está no segundo ano numa empresa, então a leitura é do segundo ano. São comportamentos, isso está na Bíblia. As colheitas funcionavam assim de Israel. Então eles não comiam até o terceiro fruto, eles deixavam. Inclusive o terceiro ano, o fruto caía na terra e adubava a terra. Por isso que a gente chama de aliança, é confirmar, estou dentro de um propósito, entendeu? Você não abre mão. Então, às vezes, uma empresa, não é o tempo que você, por exemplo, vamos falar na questão financeira, onde você vai pegar os recursos e vai usar, vou investir na minha vida, um prolabore maior, alguma coisa do tipo. Não. É o tempo que você vai confirmar essa aliança, né? Você vai manter, você não vai mexer agora, porque o quarto ano vai ser um ano diferente. É um ano que você vai priorizar Deus, por exemplo. O quinto é que você vai tirar uma férias, por exemplo. Você vai desfrutar e por aí se vai. Mas só para fechar essa conta que eu acho que é interessante, a nossa vida é uma lavoura, entendeu? Então a gente precisa cuidar. Vai ter área da vida que você está semeando, vai ter área da vida que você está plantando. Então, como você perguntou, então é eterna a decisão de acabar um ciclo? Não. Você acabou aquele, mas começa outro. Porque é conectado um ciclo com o outro. O problema é que as pessoas são reprovadas em um ciclo. E aí elas voltam a viver tudo novamente. Já viu aquela cena, aquele ditado? O filme que se repete e parece que nunca muda? Ah, já vi essa cena, mas de novo esse problema. A vida não sai de... Isso cansa. Mas sabe por quê? Porque ela tá dando volta. Entendeu? O caminho de Deus é mais rápido. Os hebreus deram volta 38 anos no deserto. Mas se eles olhassem o caminho de Deus, de onde eles estavam até a Terra Prometida, era caminho de 11 dias. Então, às vezes, Deus tem uma solução que é tão rápida, mas o nosso jeito atrasa. Na verdade, quem entrou na Terra Prometida nem foram eles. Foram os filhos deles abaixo de 20 anos. O resto tudo morreu no deserto. Então o cara, o mais novo que entrou na Terra Prometida, tinha 58 anos de idade. Porque se de 20, né, pra cima, né? Então a idade foi essa. 38 anos dando volta, 58 anos. Então, às vezes, a gente perde muito tempo da vida. Então, quando eu digo essa frase, que é sua pergunta, decisões eternas, é imaginar assim, ó. Imagina, eu tô com uma crise hoje no meu trabalho. E a pressão do dia, não tá aguentando mais, você tá 10 anos de carreira, negócio lá em cima, uma posição boa. Sabe uma coisa? Eu vou acabar com tudo, larga tudo e vai embora. É uma decisão para sempre. É uma decisão eterna. Para resolver o quê? Um problema passageiro. Era só um dia. Dorme. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã tenta resolver. O que não resolveu hoje, tenta resolver amanhã. Mas aí não, a pessoa toma uma decisão eterna para resolver um problema passageiro. Outra questão, casamento. Casamento tem pressões. Como eu te falei, é um ciclo. Cada hora você está aprendendo. E você vai mudando, ajustando algumas coisas. Você não ajusta agora, vai ajustar depois. Mas a pessoa fala, não, acabar com tudo que a gente não dá certo. Decisão eterna para resolver um problema passageiro. Então, isso é para cada área. Acho que o exemplo já deixou claro para tudo, né? Então, isso que eu digo, é tomar um remédio maior. Você sabe que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Entendeu? Então, às vezes, você pode até falar, não, mas é necessário. Preciso tomar isso aqui para resolver o problema. Mas a dose muito alta vai acabar com tudo.
Eu não gosto de pensar nessa forma só 880. Eu creio que Deus é um Deus muito equilibrado e tem muitas coisas dentro de cada situação que tem que ser avaliadas. Às vezes coisas corretas, mas você não deve tomar essa decisão agora. Entendeu? Tem coisas que não são importantes, você não deve fazer, e outras que são urgentes. Então você tem que fazer esse equilíbrio de avaliação, entende? Perfeito. Então pessoas que tomam decisões eternas para resolver problemas passageiros são esses grupos de pessoas, né? E aí, Lucas, magnífico, né? Pô, muito bom. Demais, né? Cara, na realidade é aquilo que a gente estava conversando até antes, você estava explicando um pouquinho do livro, né? Você saber, acho que vai muito no caminho de você saber encerrar ciclos que faz parte da pessoa. A partir do momento, aquele exemplo que você deu, tem gente que tem um relacionamento. Sim. E aí quando acaba o relacionamento, o sinal que ele não soube encerrar aquele ciclo é que ele nunca mais tem outro relacionamento. Exatamente. E aí ele acabou, na minha visão, pelo que eu entendi do que você falou, né, tomando uma decisão eterna para um problema que era passageiro, no caso talvez aquele relacionamento, ou até ele poderia ter continuado ali naquele relacionamento e ter aprendido algo com aquilo, né, e talvez quebrado um padrão e encontrado Deus e o caminho mais simples e mais leve, né? Tem muita coisa interessante falar disso, né? Porque às vezes a gente quer mudar pessoas, né? E eu digo que às vezes problemas não tem CEP, mas tem CPF, né? E tem pessoas... É uma trocadilho que eu vou falar aqui, mas é verdade, assim, que às vezes a gente muda para não mudar. Já percebeu isso? Nossa, muda de país para não mudar. Entendeu? Eu saio daqui, eu mudo de estado, eu mudo de família, eu mudo de tanta coisa, mas eu não quero mudar. Nossa. Então o problema às vezes não tem CEP, tem CPF. Se o problema tem CPF e não é CEP, mudar de CEP não vai resolver o problema. Então as pessoas vivem mudando a vida inteira para não mudar. Cara. E é tão mais simples. Eu creio assim, quando você se resolve, você é promovido. A vida é assim. Tem lutas que a gente tá lá mastigando a vida inteira. Muda de país, muda de tudo e a luta continua. Por quê? Porque se você se resolver, você é promovido, você vai para outro nível, passou aquela fase. E é interessante isso, né? Porque tem uma outra pesquisa, eu gosto muito de falar sobre isso, porque diz o seguinte, de 100%, né, de coisas que acontecem com você, 10% é o que fazem. E 90% é o que você faz com o que foi feito. De maneira que, é outro trocadilho, né? Que nós somos aquilo que fazemos com o que nos acontece. Ou seja, a resposta que você dá é quem você se torna. Então, dessa vida tão complexa que a gente chama, é mais simples de se resolver. Então, vamos lá. 10% é o que você fez comigo. 90% é o que eu vou fazer com o que você fez. E onde está a maior causa? Tá a minha resposta. Como eu vou lidar com isso? Agora, e sobre os 10? Sobre os 10 eu não tenho controle. Coisas acontecerão nessa vida. Eu não tenho controle, não sei do meu... Eu não sei se a Bíblia fala que a gente não sabe 50 centímetros à frente da minha vida. Então a minha visão é longa, mas eu não consigo chegar nem 50 centímetros do que vai acontecer. Eu não consigo mudar o curso da minha vida, a verdade é essa. Então, como é que eu acho que eu vou mudar você? Como é que eu acho que eu vou mudar pessoas? Então eu não mudo pessoas, mas a forma que você, o que você faz, a forma que você fala, como eu vou assimilar isso dentro da minha alma, dentro do meu espírito, a forma que eu vou trabalhar isso dentro do meu coração, né, vai definir a minha vida. Então, eu prefiro definir a minha vida por decisões corretas. Você tem escolha. Todo mundo está assistindo aqui, você também tem escolha. Aqui na mesa, vocês dois têm escolha. Sim. Então a gente acha que a nossa vida está à deriva no oceano, mas não é. E Deus deu o poder da escolha pra gente. Se você perguntar para alguém assim, ó, qual é o seu sonho? A pessoa vai ter que ficar pensando aqui. Sabe por quê? Tem um problema. As pessoas andam com o coração vazio. Já assistiu os filmes de Sessão da Tarde, quando tinha a lâmpada do gênio? Todo mundo pegava, esfregava, saiu um gênio. Só nas perguntas ele queimava 2 desejos. Ele falou, agora no terceiro é a última chance. E pedia algo às vezes muito pequeno. E a gente ficava do outro lado falando, se sou eu, ia pedir não sei o que lá. Mas eles não sabiam. Só que às vezes a gente tá assim. A gente precisa andar com o coração cheio. Tem um desejo dentro do coração. Qual é o seu sonho? Igual aqui, né, vocês falando dos projetos aqui do podcast, né? Tantas coisas, visão de coisas grandes, sonhando com coisas que Deus vai fazer. E vai acontecer, depois eu quero falar sobre isso, que é profético, né? Mas assim, mas às vezes, né, as pessoas elas se detêm de uma maneira tão absurda em situações que ocorrem durante o momento da vida. Então eu creio que a nossa definição, a forma que a gente enxerga, de fato vai definir o nosso futuro. Então eu acho que a gente pode reavaliar. Você não consegue tomar a decisão hoje, espera pro dia de amanhã. Então eu não controlo as pessoas, mas eu controlo a minha decisão. Então é uma boa dica para quem está nos assistindo. Dica maravilhosa.